O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, um domingo especial, 24 de dezembro de 2023, onde hoje nos preparamos também para, com muito mais intensidade, refletirmos sobre a mensagem do Mestre amado Jesus, este modelo e guia da humanidade que nos orienta até hoje, nas suas parábolas, nas suas passagens e, principalmente, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, todos nós aqui presentes e aqueles que nos acompanham na forma virtual, ser envolvidos pelas vibrações do Mestre amado, ser envolvidos e envolvidas pelos seres de luz que adentram nossos lares, que nos trazem o reconforto, a saúde, a resignação e a paz em nossos corações. Hoje, nós estamos trabalhando o capítulo de número 10, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos fazer a leitura de uma passagem do próprio capítulo, está nas instruções dos Espíritos, e a passagem de número 16, o item 16, cujo título é A Indulgência. É uma mensagem de José, o Espírito Protetor, de Bordeaux, 1863, que nos diz assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que, se não tornem conhecidos senão dele unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito e reprovais, visto que estáis a censurar, e valeis mais do que o roubado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupares com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que chaclamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Façamos a nossa prece. Elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecemos, como sempre, a oportunidade da vida e das nossas vidas. Senhor, que saibamos reconhecer esta grande oportunidade que recebemos da reencarnação, dos desafios que se apresentam a cada dia na nossa existência. Muitas vezes tão difíceis de suportá-los, mas quando conhecemos esta doutrina santa e salutar, que traz para nós, da forma mais lógica, as consequências, a lei de ação e reação, nos colocando como responsáveis e construtores do nosso destino, compreendemos a lei divina. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, que possamos fazer a reflexão necessária, que nesta manhã, esta passagem do monte, bem-aventurados os misericordiosos, faça efeito e morada em nosso coração e nossa mente, despertando em nós este sentimento de compaixão para aqueles que conosco convivem, para a humanidade como toda,
neste planeta que tanto necessita de amor, de paz, de aconchego, que necessita de Jesus. Assim, Senhor, pedimos licença para que, iniciando os nossos trabalhos, Tu envolva a nossa irmã de boa vontade, para que possamos fazer as melhores reflexões. Que assim seja. E para trabalhar conosco, então, este capítulo, nós temos a grata satisfação de receber a nossa companheira Sandra de la Pola, que é trabalhadora da SEAC, atuando como facilitadora nas áreas da divulgação e mediunidade, já tendo atuado na área administrativa, no movimento espírita e colaboradora da FETES da Fé, contribuindo com seminários e palestras em várias outras federativas do país. Com a palavra, então, a nossa companheira Sandra. Bom dia a todos, estejamos em paz. Conforme já anunciado, nós vamos propor uma reflexão nesta manhã em torno do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós temos os seguintes itens neste capítulo: perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e nas instruções dos Espíritos as seguintes mensagens: perdão das ofensas, a indulgência e questões que Allan Kardec elabora e submete à espiritualidade sob o título: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Na verdade, este capítulo é extremamente apropriado para o nosso domingo, véspera de Natal, porque nenhum ato de misericórdia foi tão grandioso quanto a chegada de Jesus na Terra. O governador planetário, o espírito estelar do nível de Jesus, resolve fazer-se presente fisicamente no planeta por ele governado. Nós costumamos dizer que a paixão do Cristo, que o seu sacrifício por excelência foi morrer por nós na cruz. Indiscutivelmente é um ato de abnegação excelso, mas a paixão do Cristo, o ato por excelência de sacrifício e de misericórdia, foi ter nascido por nós. Vejam, abre mão das esferas mais altas e resolve chegar fisicamente a um planeta de uma densidade de viciação ético-moral contundente como ainda está a Terra. Isso, só a atmosfera planetária já é um impacto suficientemente significativo para alguém que deseje, sem ter necessidade reencarnatória, alguém que deseje fazer-se presente no processo da encarnação, do vir à carne, no nível evolutivo que nos encontramos, e que, obviamente, se expressa em toda a nossa indumentária, em toda a nossa organização biológica e no contexto planetário em que estamos mergulhados. Pois ele mergulha na densidade planetária da Terra e faz-se presente, e se faz presente fisicamente, no depoimento mais notável de amor que a Terra conheceu. Ele não só quer ser o revelador por excelência que se fez, porque a sua história no convívio conosco, substancialmente naqueles 3 anos de pregação, trouxe, em termos de lei divina, uma revelação expressiva, porque vem nos apresentar, como nunca antes, a questão da vida futura, a realidade espiritual, portanto, o paradigma do espírito, para que nós possamos vivenciar, enfrentar e analisar todas as questões, mas também, além do processo revelacional, ele decide, e por isso reencarna,
Perdão, por isso encarna, porque não é um processo que se repetiu, deu-se uma única vez. Por isso encarna no contexto planetário para exemplificar que a lei divina, por ele também revelada, é passível e possível de ser vivida pelo ser humano. É claro que no nível que ainda nos encontramos, em regime de extrema dificuldade, mas não é impossível ser uma pessoa justa, amorosa e do bem. A lei de justiça, de amor e de caridade pode, além de dever, ela pode ser exercida pelo homem no contexto da Terra, pelo ser humano no contexto da Terra. Esta foi a sua grande missão, trazer processos informativos e vivenciá-los para demonstrar a possibilidade de serem vividos, claro, guardadas as devidas proporções em nosso nível evolutivo, mas serem vividas aqui e agora. Como a gente disse no capítulo, ele vai trabalhar essa questão da misericórdia e começa Allan Kardec, porque é um capítulo muito interessante do ponto de vista da organização didática. Alguns capítulos, Allan Kardec vai colocar nas instruções dos espíritos, ele vai colocar questões. Ele formula a questão e um espírito que vai ser indicado a posteriori, no final da mensagem, dá a resposta. Normalmente São Luís. Então, este capítulo apresenta esta metodologia. Nas instruções dos espíritos, não só nós temos mensagens propriamente ditas, assim como esta que a Solange abriu o nosso encontro de hoje, a indulgência, como nós temos questões que Allan Kardec formulou e que são respondidas pela espiritualidade. Então, são algumas questões relativas a essa questão da misericórdia, do perdão, do entendimento entre as pessoas, sob o título que nós já referimos, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, são 3 questões. E tem, então, uma resposta direta à questão, produzida por um espírito ali designado. Mas inicia o capítulo, passagem do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. E começa assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Já voltamos a isso. A segunda passagem: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se ele vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Porque era a cultura da época. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Se nós formos fazer a conta do que isso significa, 70 vezes, 7 vezes é de forma ilimitada. Tantas vezes quanto formos ofendidos, há necessidade de produzirmos o perdão. Isso que significa até 70 vezes, 7 vezes, todas as vezes, ilimitadamente. Mas quando ele começa, Allan Kardec começa colocando a frase do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Todo o Sermão da Montanha
muito particularmente as bem-aventuranças, o decálogo da felicidade, apresenta comportamentos desejáveis e considera o retorno deste comportamento desejável. O benefício que será para o agente produtor do ato o comportamento desejável. Então, nós vamos ver nos capítulos que antecederam, que Allan Kardec coloca algumas outras passagens do Decálogo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que é o 9. E agora, bem-aventurados que são misericordiosos. Imaginando que eu venha a ser branda e pacífica, o que vai acontecer comigo? Ele colocou na passagem, diz ele, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Serão. Lei de ação e reação. Então, eu sou uma pessoa bem-aventurada, no capítulo 9, se eu for branda e pacífica. E o que vai acontecer comigo se eu for branda e pacífica? Eu vou possuir a terra, ter a oportunidade de retorno nos processos reencarnatórios no planeta. Porque se o planeta vai melhorando e eu vou melhorando, eu posso permanecer neste globo que eu já tenho relativa facilidade. Não que Deus não possa me colocar, transmigrar-me para outra esfera planetária. As transmigrações de planeta a planeta são feitas pela espiritualidade superior sob as ordens de Deus com absoluta facilidade. Mas existe a possibilidade de permanecer no orbe que está em transformação para melhor, se eu, naturalmente, melhorar o meu comportamento. E, se eu for pacífica, eu serei chamado filho de Deus, porque eu estou me adaptando à sua lei. Agora, no 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Por quê? Porque obterão misericórdia. Futuro, lá na frente. Então, na medida que eu conseguir me transformar numa pessoa que compreenda as atitudes alheias, não quer dizer que eu permita que as pessoas produzam os equívocos em relação a mim e não possa defender-me ou não deva corrigi-las. Não é isso. É compreendê-las. Porque se eu compreendo o ato que está sendo produzido em relação a mim, no sentido da agressividade alheia, eu posso até buscar coibir, conter, defender-me, mas não produzirei a vingança. Não vou agir para com a pessoa como a pessoa está agindo para comigo. Então, misericórdia é fundamentalmente a compreensão do nível evolutivo da pessoa, das condições daquele que produz o equívoco, que coloca-se nesta situação de agressor, nessa situação violenta, seja de uma violência mínima, seja de uma violência máxima. E eu, então, porque eu compreendo que ele está produzindo aquilo que tem condições de produzir naquele momento, eu não vou revidar a ofensa. Repito, eu posso até contê-lo e corrigi-lo, como é o caso de uma criança. Com uma criança, a gente não passa pela nossa cabeça nos vingar. A criança comete um ato, quebra uma coisa dentro de casa, produz uma traquinagem qualquer de maior gravidade. Nenhum de nós passa pela... Agora eu vou produzir para ele, eu vou fazer isso para ele. Por quê? Porque nós entendemos que é uma criança. Claro que nós vamos corrigir, até para o bem dela, mas existe dentro de nós um nível de aceitação, de indulgir para com o ato infantil. Jesus nos solicita que a gente tenha esse mesmo olhar para com todos e possamos indulgir.
ter compaixão por aquele que se equivoca, porque não há nada pior do que errar. Uma pessoa se colocar voluntariamente na condição daquele que voluntariamente se equivoca, já é suficientemente grave e triste. E então ele nos solicita que possamos ver esta condição do nosso irmão e compreendê-lo, até mesmo para corrigi-lo. Mas que não nos permitamos, este é o ato de misericórdia, esse é o ato daquele que tem compaixão, não nos permitamos o revide, não nos permitamos a situação de estarmos em posição de igualdade com relação a ele, no que tange fazermos o que ele fez. Nos vingarmos. Esta é a pior situação em que alguém pode se colocar. Então, ser misericordioso para obter a misericórdia lá no futuro. Então, o primeiro desafio é estar numa condição de compreensão para com o ato desorientado produzido pelo nosso irmão. Entendendo que naquele momento ele só pôde fazer aquilo e entendendo que na vida não existem efetivamente vítimas. De alguma forma, eu fiz por merecer a condição em que me encontro. E, não obstante, eu deva defender-me dela, e, não obstante, eu tenha que, de alguma maneira, coibir que a pessoa permaneça produzindo ação. Vamos imaginar, alguém está me violentando, alguém está batendo em mim. Eu devo ter misericórdia para com a pessoa, sim. Eu preciso ter misericórdia para com a pessoa, porque senão eu vou bater nela também. Agora não quer dizer que eu deva levar uma surra e deixar, então, com que ela faça o que ela bem entender, porque eu sou uma pessoa misericordiosa. Porque defender-se é o exercício da lei divina, a tal da lei da preservação, a lei da conservação. Então, o primeiro desafio é entender o que significa ser misericordioso e procurar se colocar nessa situação de compreensão para com as dificuldades alheias, produzindo as ações em resposta que não sejam no padrão vibratório da reciprocidade, mas que sejam efetivamente ações que corrijam, que eduquem, além de ser um mecanismo de defesa, que eu me coloque na condição daquele que exemplifique. Mas por que eu preciso aprender a ser assim? Não só porque isso significa evoluir. E em evoluindo, eu vou também construindo passo a passo a minha própria felicidade. Porque ser feliz, construir felicidade para si, significa ajustar-se à lei divina. Quando Kardec pergunta o que é a lei divina para os espíritos, na 614 do Livro dos Espíritos, esses espíritos vão dizer que nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei. Significando dizer que ela é a única verdadeira para a nossa felicidade. Então, ser feliz é adequar-se à lei. Conforme eu vou permitindo que se desenvolvam virtudes em meu mundo íntimo, conforme eu vou me adaptando aos preceitos inseridos na lei, e a compaixão, a indulgência e a misericórdia são preceitos da lei, nosso próprio Pai dos céus, Deus, exerce compaixão para conosco, não só porque permitiu que Jesus se fizesse presente na terra, mas também na metodologia da lei divina, é uma metodologia de misericórdia. Se não vejamos o que é a reencarnação, senão um ato de misericórdia. Eu mesma poder vir à Terra
para reparar os meus equívocos. Me equivoquei em um determinado momento da minha caminhada, porque quis ou porque não consegui fazer. Agora, nesse momento, não interessa a motivação. Me equivoquei. E ao invés de estar condenada para todo sempre e obrigada a viver com esta dor interna de forma para sempre, a metodologia da lei permite, determina, ocasiona, possibilita que eu retorne no campo físico para promover a minha redenção, reparando os equívocos perante a minha própria consciência. Eu produzo a minha melhora. Eu posso me redimir frente a mim mesma, não é dever explicação para ninguém. Não é se justificar perto de ninguém, é sob a sua própria consciência. Não há ato de misericórdia mais significativo do que esse. A lei da reencarnação é a excelsa misericórdia e a concretização do amor de Deus. Deus concretiza o seu amor em relação a nós quando permite que a gente se redima, que a gente se promova enquanto ser. E Jesus depõe isso na sua passagem, o quanto o ser humano é recuperável. Ele convive com vários tipos de viciação moral. E para todos, e com todos, ele depõe a sua confiança na capacidade de melhoria, desde a equivocada de Magdala, até o materialista Zaqueu, passando por N outros exemplos. Por que ele faz esse depoimento? Porque é da lei. Eu posso me recuperar, eu tenho essa possibilidade e esse direito. Melhorar não é só um dever, melhorar é um direito que todo ser humano tem perante a sua própria consciência. Então, misericórdia é da própria essência da lei. E quando eu me adapto a isso, tentando no meu dia a dia ser uma pessoa que exercita mais e cada vez mais o indulgir, o não me enraivecer pelas coisas produzidas, porque são produzidas por alguém que ainda não tem um nível de consciência, de comprometimento com a ética, com a moral, com a bondade. Seu coração ainda é ignorante ou está ignorante em relação à lei divina. Quando eu vou me ajustando a esta ideia e me condicionando, porque num primeiro momento é de condicionamento, sim. Eu vou me condicionando a melhor visualização do processo a partir de um paradigma espiritual em relação ao ato que está acontecendo na minha frente, eu vou me colocando na condição de indulgir em relação àquela ação. Perdão, aquela atitude, aquela vivência. Eu vou indulgindo com relação à produção daquele mal. Quando eu me coloco nesta situação, eu vou me adaptando a essa lei de misericórdia. O paradigma, a meta, é a misericórdia. Ela é paradigma e ela é meta. Ninguém está dizendo que nós vamos conseguir isso da noite para o dia, porque se fosse assim, Deus não teria criado a reencarnação. Desenvolvermos virtudes no nosso nível evolutivo não é algo fácil nem simples. Exige muito esforço, muita dedicação e alguma dose de sacrifício. Substancialmente nessa matéria. Porque como nós somos espíritos que estamos imperfeitos, embora tenhamos melhorado muito da nossa área de partida, nós estamos ainda longe da meta da evolução relativa, da perfeição relativa.
Então, nós ainda nos encontramos com dificuldades internas significativas para nos ajustar à lei divina. Vejam que nós temos dificuldade, às vezes, para nos ajustar à lei humana, que de alguma maneira é mais próxima de nós. E é mais fácil da gente ajustar, porque ela é uma questão de fora. Então, se aumenta um imposto, o que eu tenho que fazer? Pagar o imposto. É fora. Mas nós já nos sentimos muito violentados pelo simples fato de aumentar um valor, porque mexe no meu interesse. Quanto mais se isso disser respeito a questões que são de dentro de mim e que estão, de alguma maneira, ali enraizadas. Porque responder violência com violência foi uma aprendizagem que nós fizemos. Essa ideia que ele vai trazer, se alguém te bater na face direita, apresenta outra, é extremamente revolucionária. Para nós, bateu na face direita, a gente bate na esquerda ou na direita do outro. É imediato, a gente enfurece e devolve. Então, o ensinamento, ele é, embora 2000 anos, ele é relativamente novo para um psiquismo que está acostumado a outro procedimento. Mas há necessidade, uma vez que a gente já o conhece, porque nós já conhecemos Jesus, ele já impactou o nosso mundo íntimo. A ciência, a história diz que Jesus tem uma invisibilidade arqueológica, ou seja, não existem registros mais significativos do seu nascimento na Terra do ponto de vista científico. Mas todos nós temos a certeza de que ele veio. Por quê? Porque ele impactou o nosso mundo íntimo com a sua presença. Naquela encarnação que nós estávamos lá com ele, a luz que emana daquele ser estelar, sua aura, o seu magnetismo, a sua superioridade ético-moral, a sua excelsa presença na Terra nos impacta a alma. É uma luz que quase cega aquele que estava ali convivendo com ele, que pode não tê-lo entendido, que pode ter ficado incomodado com aquela luz, mas não pôde ocultar-se da luz. E é impregnado pela luz da presença de Jesus na Terra. E todos nós sabemos, então, que ele veio. Pois já que sabemos da veracidade dos seus ensinamentos e da importância dos seus ensinamentos, qual é o desafio para o homem do terceiro milênio, para a pessoa do terceiro milênio? É vivenciar os ensinamentos. Então, tornarmos-nos pessoas que se adaptam à lei divina se constitui para nós, neste momento reencarnatório, uma necessidade psicológica. Nosso mundo íntimo anseia por isso. Nós não estamos nos sentindo bem em sendo a pessoa que não se adapta à lei. Nós estamos sentindo os efeitos da inadaptação. E esses efeitos são a tristeza que nos caracteriza como pessoas que têm tudo na sua disponibilidade, nas suas mãos. E somos convidados, então, a mergulharmos efetivamente na construção de uma virtude real. E a virtude deste capítulo é indiscutivelmente a compaixão, a misericórdia, a indulgência. Tudo mais ou menos sinônimos, ou pelo menos conceitos proximais. A fim de quê? De que obtenhamos a misericórdia. Porque aí é que está o segredo do negócio. Ou seja, o decálogo da felicidade, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, nos mostram, antes de tudo, que há uma lei, a lei de ação e de reação. Então, se eu me tornar uma pessoa misericordiosa, eu obterei misericórdia para mim.
Mas e se eu não me tornar? Desculpa. Se eu não me tornar uma pessoa misericordiosa? Óbvio, eu não obterei misericórdia em relação a mim. Essa é a lei de ação e reação. Eu colho o que eu planto. Vamos então imaginar que eu me torne uma pessoa vingativa, que eu me torne uma pessoa que vá transitar no nível do reproche, que não aceite se pacificar internamente e, portanto, transite na equação da violência. Eu não obtenho essa pacificação em relação a mim. Porque a lei é de ação e reação. O que eu produzir, e se, portanto, eu produzir a ausência da virtude, eu colho a ausência da virtude. E quem de nós que transita na terra não precisa de misericórdia? Quem de nós não erra? Quem de nós pode dizer: eu dispenso que a lei tenha para comigo misericórdia? Eu posso receber da lei o impacto de não ser misericordiosa, porque eu não devo nada a ninguém. Quem pode fazer isso? Eu não me equivoco nunca. Eu ajo para com todos da maneira absolutamente ideal. E, portanto, eu não preciso. Eu dispenso que a lei tenha compaixão para comigo. Porque eu não erro, eu não preciso de compaixão. Eu não erro, eu não preciso de indulgência. Bem, se existir essa pessoa na Terra, de fato, ela não precisa de misericórdia. Ela não precisa que a vida lhe devolva misericórdia. Ela dispensa. O ser absurdamente perfeito, aquele que chega no máximo, no ápice da sua evolução, ele dispensa misericórdia. Mas nós estamos nessa condição aqui e agora? Ou ao contrário, nós vivemos, ainda que lutando por ser pessoas melhores, considerando aqueles de nós que já estejam neste processo, promovendo a sua redenção, imaginando, portanto, estes, podemos dizer, estes podem dizer: eu não me equivoco nunca. Eu tenho para com meus irmãos sempre e a todo instante a atitude adequada. Não existe essa pessoa na Terra. Todos nós que transitamos no planeta ainda promovemos, mesmo que sem querer, o mal. Porque é do nosso nível evolutivo. Nós não temos a compreensão maior da lei. Quando Kardec caracteriza os espíritos imperfeitos, ali no Livro dos Espíritos, né, por volta da questão 113 e seguintes, ele vai dizer que não compreendem Deus. E, portanto, não compreendem a lei. Ainda. Nós estamos despertando, essa é a nossa característica, mas ainda dormindo, de certa maneira, dormindo para com relação aos ensinamentos e aos preceitos da lei. Daí porque precisamos de ferramentas, como, por exemplo, o Espiritismo, que nos auxiliem nesse processo de despertamento. Mas todos nós ainda nos equivocamos aqui ou ali, mesmo que sem querer. Tanto é verdade que a gente produz o ato e se arrepende. Por que eu fiz isso? Esses são os que estão numa categoria já melhorzinha. Produz o ato e imediatamente se arrepende. Eu não devia ter dito isso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito isso e eu devia ter dito isso. Essa é a característica de muitos, daqueles que já estão realmente se melhorando.
mas ainda se equivocam. Consequentemente, necessitam do quê? Em relação ao outro, mas substancialmente em relação a Deus, a lei divina, a vida, que a vida nos compreenda. E aceite, e nos aceite nesta condição de espíritos que ainda se equivocam. Nós precisamos da tolerância da vida, nós precisamos da indulgência da vida, nós precisamos da compreensão da vida em relação às nossas dificuldades. Tanto é assim que estes que já se encontram neste projeto de melhora, eles vão conversar consigo e dizer: eu não prestei atenção o suficiente na situação. E por isso eu me deixei vencer pela raiva, pela ignorância, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Se eu tivesse sido mais atenta, eu não teria respondido à ofensa. A pessoa me provocou, mas eu não teria caído na armadilha de estabelecer e iniciar uma briga. O que nós estamos dizendo naquele momento? Que no fundo, a gente gostaria de ser compreendida nesta dificuldade momentânea. Não foi por querer. E mesmo que quando nós produzimos por querer, nós também temos o pensamento íntimo de ser compreendidos. Eu quis responder desta forma, eu quis agredir, era a minha vontade, mas é porque eu ainda não consigo fazer diferente. Nós temos intimamente a ideia de que me aceitem assim, porque eu não consigo ainda me melhorar. O que nós queremos da vida? Indulgência. Então, querendo ou não querendo nos equivocar, nós somos necessitados da compreensão da vida para conosco, das dificuldades que existem no processo de evoluir. Nós não temos como dispensar a misericórdia, porque é ela que nos alimenta, é ela que permite com que nós nos perdoemos para prosseguir. Não tem como prosseguir sem se auto-perdoar. E eu só posso me auto-perdoar se eu reconhecer que a vida produz misericórdia em relação a mim, me aceita no meu nível evolutivo e me possibilita reparar a minha ação. Eu só me sinto em condições de reparar a minha ação se eu entender que a vida me aceita nas condições em que eu me encontro e me permite reparar a minha ação. E isso é o ato de indulgência da vida em relação a mim. Então, eu não tenho como dispensar a indulgência. Sob todos os ângulos que a gente observe a matéria, nós vamos ver que nós precisamos, pelo menos no psiquismo, aceitar a hipótese de perdoar para nos colocarmos na condição de quem merece perdão. Se eu nunca perdoei ninguém, como é que eu pretendo me auto-perdoar? Eu não me coloco nessa condição, eu não faço aprendizagem dessa matéria para com o outro. Eu não terei condições de fazê-la em relação a mim mesma. E isso é decretar sua infelicidade. Então, efetivamente, bem-aventurados que são misericordiosos, sim. Por quê? Porque sendo pessoas carentes de misericórdia, de compaixão, de indulgência, de tolerância e de perdão da vida para consigo, obterão essa condição íntima. Sentir-se-ão abençoados pelo auto-perdão. Em auto-perdoando-se, podendo se colocar na condição de reparação. Eu conversava esses dias na reunião mediúnica com um irmão nosso,
que, não obstante o conhecimento que ele tinha a respeito do processo religioso, ele produziu atos equivocados significativos. E, naturalmente, a morte o colheu, ele voltou ao plano espiritual. E agora? Olhando a sua passagem na Terra, ele deu-se conta de que tinha condições para não se equivocar. Conhecia o Evangelho de Jesus em profundidade, mas se equivocou. Qual era a característica deste comunicante? A incapacidade de se auto-perdoar. E por mais que eu insistisse, como dialogadora, que a vida nos promove a redenção, ele estava enlouquecido na incompaixão, na ausência de compaixão para com ele mesmo. E não há nada mais triste do que uma pessoa que não consegue se perdoar. Então, obter a misericórdia significa eu me colocar também em condições de obtê-la. Eu poder dizer para mim mesma, eu procurei exercer o perdão. E como eu aprendi a fazer isso, eu agora tenho que fazer isso com relação a mim. Isso é obter misericórdia. E somos carentes, somos necessitados por sermos espíritos imperfeitos, ou melhor, por estarmos espíritos imperfeitos, somos necessitados da compaixão da vida com relação a nós. Então, por isso, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Não sermos duros para com as faltas alheias, como a mensagem que a Solange leu. Sermos indulgentes para com as faltas alheias. Há pessoas que não toleram absolutamente nada. Qualquer coisa é motivo para insurgir-se, indignar-se, mas não uma indignação positiva em que ela vai promover a educação do outro. É apenas uma indignação raivosa, fruto do orgulho que está ferido. Não só essa pessoa sofre muito, mas ela se condena, psicologicamente falando, a não conseguir ter indulgência com relação às suas próprias ações. Então, efetivamente, aprender a construir compaixão, indulgência, tolerância, misericórdia, que eu repito, não é deixar as pessoas erradas fazer os erros que quiserem com relação a nós. É compreendê-las e não nos sentirmos mobilizados ao reproche, à devolução, à vindita, à vingança. É uma necessidade absoluta para a tranquilidade da paz íntima. E por isso Kardec vai dizer, quando ele começa a analisar essas passagens que eu li, ele vai dizer uma frase que eu fiquei pensando a minha vida toda, e estou recém começando a entendê-la. Ele diz assim, a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Essa frase sempre me incomodou, porque ele pega o capítulo anterior, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, é o 9, e ele diz que o 10, os misericordiosos, são o complemento do 9. Bem, ok. A misericórdia é o complemento da brandura. A tal ponto que se eu não for misericordioso, diz ele, eu não consigo ser brando e pacífico. E é um fato, é uma verdade indiscutível, porque se eu não consigo indulgir, se eu não desenvolvo a tolerância para com as faltas alheias, eu estou sempre febricitante internamente. Eu estou sempre incomodado internamente. Eu não me sinto em paz. Porque eu não desenvolvo a capacidade de compreender os outros. Repito, compreender não é aceitar e deixar passar. Mas eu não desenvolvo a capacidade de compreender a quem quer que seja. Isso gera para mim
um estágio de impaciência interna permanente, que me coloca sempre em ebulição. É que a gente chama de pavio curto. A pessoa explode com a menor questão. A menor questão enraivece, a menor coisa ela explode. Não tem pacificação interna. Allan Kardec tem toda a razão. É o complemento da brandura. E por que me interessa ser brando e pacífico? Porque isso me dá saúde. Esse estágio constante de desequilíbrio interno vai prejudicando as nossas células, vai prejudicando a nossa mente. Essa irritação constante nos faz adoecer, diminui a nossa imunidade e aí por diante. E nos torna psiquicamente pessoas doentes. Mas se eu quero manter a paz interna, porque eu quero ser uma pessoa de saúde, eu só conseguirei manter a paz interna se eu desenvolver o 10, ou seja, a misericórdia. Isso é uma receita médica que ele está dando, Kardec, na sua análise. Porque Kardec sempre foi um professor por excelência. Então, didaticamente, ele está me explicando. Bem, tu acabaste de estudar o capítulo 9 e viste a importância da paciência. Viste que isso é motivo de saúde, causa de saúde. Tu queres? Então, complementa esta intenção desenvolvendo a tolerância, a indulgência, a compaixão, a misericórdia. Ao desenvolver estas virtudes, automaticamente tu te torna uma pessoa mais branda e mais pacífica com o outro, mas substancialmente contigo mesmo. E, portanto, nesta modernidade toda, em todos nós queremos saúde, né? A gente toma produto tal preventivo, a gente toma vacina, a gente corre na praça, a gente faz isso para ficar com saúde. Só esquece que a saúde é resultante de um estado de espírito. Então, é o complemento da brandura, da paciência. Essa análise de Kardec é, portanto, da máxima importância. Há necessidade de nós desenvolvermos a virtude da misericórdia, a fim de que nós possamos ter as condições ideais de transitarmos com mais calma na vida e não levarmos as coisas de sopetão, como diz no popular, a ponto de faca. E a expressão popular sempre muito racional, né? A ponto de faca. Imagina a faca e a ponta. Eu estou sempre na ponta da faca. Significa o quê? Que eu, antes de ferir alguém, eu estou me ferindo. E é exatamente o que vai acontecer. Aquela pessoa que leva tudo à ponta da faca, ela não machuca só o outro. Ela machuca substancialmente a si, porque ela está com a ponta da faca em si. Então, há necessidade da brandura. Há necessidade de uma pacificação interna, para que nós possamos ter a tranquilidade para viver. Mas, para isso, nós precisamos desenvolver tolerância, indulgência, compaixão. E aí vem a pergunta, como é que eu faço isso? E todo esse capítulo vai transitar nesse sentido, de nos auxiliar, nos dando mecanismos objetivos para que nós possamos desenvolver essa tal de mansuetude íntima, mas substancialmente, no aspecto da misericórdia, a observação alheia das condições íntimas daquele que se coloca à minha frente naquele momento da relação. Entendendo-o como alguém carente de desenvolvimento das condições de análise, carente da compreensão da lei divina. Kardec ainda vai adiante, nós temos uns minutinhos, então eu vou tentar entrar ali, e ele vai dizer assim no item 6, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. E o que ele vai querer dizer com isso, fechando o nosso raciocínio da manhã?
junto com este efeito moral, quando eu produzo o efeito moral em mim, da compreensão do outro, eu gero um estágio interno de mansuetude, de paciência, de tranquilidade. E, evidentemente, tudo que transita em mim, no meu psiquismo, no meu sentir, se plasma no fluido cósmico universal. Esse é o efeito material. Se eu estiver intolerante, eu plasmo no fluido cósmico universal intolerância. E antes dessa intolerância atingir a quem quer que seja, ela transita à minha volta. E por isso me adoece. Porque não só está dentro de mim, mas eu respiro isso. Fluidicamente, isso me contamina. Eu primeiro contamino o fluido cósmico universal. E depois o fluido cósmico universal me contamina. É uma relação doentia minha com a psicosfera que esteja à minha volta. Esta é a situação do intolerante. Ele produz externamente essa intolerância. Então, na prática do perdão, há um efeito material. Quando eu defino por perdoar, eu gero psiquicamente no fluido cósmico universal este tipo fluídico à minha volta. Então, ele sai de mim, este sentir da necessidade do perdão, e contamina o meu exterior positivamente. E eu me alimento disso. Por isso me gera saúde. Por isso me facilita o ato de perdoar. E efetivamente, então, o que é perdoar? Primeiro, é não vingar-se. De qualquer maneira. Mesmo podendo, porque eu desenvolvi a compaixão. Eu entendo o ato e vou exercer um ato de compaixão para com ele. Segundo, portanto, não vingar-se. Segundo, deixar a situação onde ela se encontra e liberar-se dela. Num primeiro momento, não significa o absoluto esquecimento. Embora, sim, o perdão por excelência seja o esquecimento. Mas, no primeiro momento, a gente não esquece. Nós temos a dificuldade de esquecer, porque o ato está muito presente em nós. O engano do outro para conosco, ele fica. O que a gente faz? Luta para liberar-se dessa lembrança. Quem vive de passado é museu. Esse é o negócio do passado. O passado é o negócio dele. Nós não somos museus. Nós necessitamos nos liberar. Portanto, tentar se afastar da ação. Ela fica no passado. E nós vamos, então, procurando produzir a compreensão e a liberação, ainda que necessite, vez ou outra, de nossa parte, uma ação que detenha, que contenha, que impeça que o ato permaneça. Então, efetivamente, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, é o grande aprendizado do perdão e do auto-perdão, em que nós temos a possibilidade de desenvolver essa virtude em nosso mundo íntimo, a fim de nos beneficiarmos, materialmente falando, inclusive, dos efeitos deste ato que seja perdoar. Que Jesus nos abençoe neste domingo, a fim de que nós possamos ser atendidos pelas equipes espirituais onde nos encontremos e bafejados pela sua presença na Terra, mais um Natal, encontremos forças e coragem para nos liberarmos das más lembranças, erradicarmos do psiquismo ressentir, abrir mão de ressentir, de sentir sempre a mesma coisa, e de produzirmos a devolução em forma de amor e de paz. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência. Permaneçamos em paz.
Agradecida, então, Sandra, por esta palestra, por esta reflexão. E encerramos a nossa manhã do Evangelho, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo mais uma vez esta grande oportunidade. E que as energias salutares deste ambiente, dos amigos espirituais que envolvem esta casa, se estendam para o nosso país, o nosso planeta, adentrando em nossos corações esse sentimento de compaixão, de amor, de misericórdia, e que efetivamente o Mestre amado Jesus, não somente nesta noite, mas em todos os momentos da nossa caminhada, seja o nosso modelo e guia. E assim, Senhor, pedimos licença para encerrar este domingo tão gratificante, tão especial, comprometendo-nos a que nos encontrarmos no próximo domingo para mais um estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Um bom domingo a todos, um bom Natal e até o próximo domingo.